E o tema que nós escolhemos hoje é um tema bastante interessante e tem a ver com a maior parte das pessoas, das religiões, que é o caminho devocional. Na Índia se chama a yoga da devoção, ou o yoga devocional. Aqui no Ocidente, as religiões ocidentais, elas desenvolveram uma maneira de viver a religiosidade, ou de praticar a sua religião, basicamente através do processo devocional. Veja bem, o processo devocional, ele é completamente diferente do processo que nós chamamos de sabedoria. Na Índia, nós vamos ter uma série de linhas de yoga. A palavra yoga na Índia é muito importante que se entenda. Yoga significa união. É basicamente o mesmo sentido da palavra religião. Né? Religião é a ideia de religar, conectar-se, unir-se, integrar-se ao cosmos, ao divino, né? À consciência cósmica. Então, basicamente, o termo yoga, ele é muito parecido, tem o mesmo sentido do conceito religião. Tá? No entanto, para que vocês tenham a noção do que nós vamos discutir aqui, na Índia nós temos uma série de linhas de yoga. Tá? Nós temos a mais famosa, a mais conhecida aqui no Brasil, principalmente, que é a Hatha Yoga. Né? Que é a Hatha. A Hatha é a yoga das posturas. É como se fosse uma ginástica, basicamente. Existem escolas, por exemplo, no Ocidente. Na verdade, tudo que vem no Ocidente é destruído, é deturpado. O Kung Fu sai do mosteiro Shaolin, vem para o Ocidente e vira uma droga. Né? E muitas yogas que vêm para o Ocidente também e populariza-se nas academias, todo lugar se dá Hatha Yoga. Essa Hatha Yoga no Ocidente, veja bem, no Ocidente, ela simplesmente virou uma ginástica. Ok? Destituída totalmente de seus princípios filosóficos, de seus princípios espirituais, de suas tradições espirituais. É uma ginástica. É yoga para gestante, é yoga não sei para quê, sabe? Hatha yoga para tudo, né? É postural, apenas uma ginástica light, leve, postural. Ela passou a ser isso. É tudo que ela não é. Mas fizeram dela isso. Ok? Da mesma forma que o Kung Fu, tipicamente budista, Shaolin, tipicamente taoísta, budista, tipicamente Zen, você introduz ele num processo esportivo, competitivo. Não tem nada a ver. A filosofia budista não tem nada a ver com o princípio da competição, da competitividade. Não tem nada, não existe isso. Mas o Ocidente destrói. Você está entendendo? É? Da mesma coisa que a palavra karatê, por exemplo, né? A palavra karatê, né? E a palavra judô no japonês, né? Aqui tem karatê do. Karatê significa o caminho das mãos vazias. É um caminho. Ou seja, quando você fala o caminho das mãos vazias, o caminho é essa palavra aqui, ó. Judô. Essa palavra do é a mesma palavra Tao do chinês. É o Tao Te Ching, a palavra do Tao, é o caminho, é o processo. Né? Judô, o caminho suave, o caminho da leveza. Aí está o Zen na história, certo? Tao é o processo das mãos vazias. Você usar a arte como uma ferramenta de crescimento interior. Ok? Então, tem o Tao na história, mas as pessoas não conhecem o Tao da coisa. Né? O Ocidente acaba destruindo esse processo. Então, no que tange as linhas
indianas acontece a mesma coisa, precisa tomar muito cuidado, né? As pessoas vão fazer yoga, mas qual yoga você vai escolher? Quem vai ser o teu mestre? Ele tem realmente profunda sabedoria, vivência filosófica para te ensinar? Né? Então, a Hatha é a mais conhecida. Né? Aí nós temos a Jnana Yoga, o Jnana Yoga, o Dhyana, às vezes dependendo de como a turma traduz. Significa a yoga do intelecto. Este, lá na Índia, é considerado os estudiosos dos Vedas, aqueles que estudam os textos sagrados, sabe? Aqueles que tentam entender profundamente os ensinamentos dos textos, aquela coisa toda. Usa bem o intelecto. Ok? Né? Nós temos a Raja Yoga. Né? A Raja significa, eles chamam de Raja em indiano é real. Né? Como Raja, né? O Marajá. Né? Mas Raja significa real. Basicamente, esta linha de yoga está somente centrada, veja bem, na meditação. Ok? Eles não fazem postura de Hatha Yoga. Você está me entendendo? A prática é tipicamente meditar. É a única ferramenta que eles consideram a mais importante, a que leva realmente a um contato interior, a uma elevação do espírito e à iluminação. Eles falam, é desnecessário ginástica, postura, às vezes é até necessário estudar. Não precisa nem ficar estudando textos sagrados, nada, só através da meditação, através do mergulho interior. Tá? Isso é uma forma de buscar sabedoria. As escolas na Índia, em todo o mundo, as escolas vão diferenciar muito em seus princípios. Veja, por exemplo, artes marciais. A única escola que colocava artes marciais em seus treinamentos era Shaolin. Você vai no mosteiro no Japão, por exemplo, Zen, não tem artes marciais. Tá? Não tem artes marciais. Então, nós vamos ter, agora exatamente daquilo que eu quero falar hoje, né? Uma das linhas que eu quero conversar é a Bhakti Yoga. É a Bhakti. Este é a yoga devocional. É yoga da devoção. Aqui está conhecido no Brasil, muito conhecido no Brasil, o movimento Hare Krishna, né? Que é conhecido como Hare Krishna, mas na verdade eles são os Bhakti Yoga. Então, os Bhakti Yoga, o yoga da devoção, né? Essa yoga é uma yoga muito antiga na Índia, mas quem revive ela, quem renasce ela, por exemplo, é o Swami Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Né? Então o Prabhupada é que leva inclusive essa yoga para os Estados Unidos, da mesma forma que o Gananda leva a yoga dele para o Ocidente, o Kriya Yoga para o Ocidente. Então, fundamentalmente, a Bhakti Yoga nós vamos discutir ela hoje aqui como um processo, além do catolicismo, todas as religiões. Na linha oriental nós vamos pegar o Hare Krishna, vamos tentar entender qual é o centro da religião devocional. Ok? Por exemplo, vamos falar da Kriya Yoga. A Kriya Yoga é yoga, né? Desenvolvida, trazida para o Ocidente pelo Yogananda. Tá? Então, o Yogananda traz essa yoga para o Ocidente. E, basicamente, o centro da Kriya Yoga é respiração. Não faz postura de Hatha Yoga, você está entendendo? Não precisa ler muito, estudar.
Fundamentalmente, ele acredita que através de técnicas específicas de respiração, que é chamado vulgarmente na Índia de Prana Yoga, né? Ele acredita que os canais são abertos, e esses canais sendo abertos, a percepção extrasensorial amplia e você vai estabelecer então a conexão com as forças superiores, ou com o seu eu superior, ou com o processo da iluminação, para a gente encurtar aqui, né? Eu vou fazer uma palestra em outras sequências com o simples tema iluminação. O que é iluminação? Vamos sentar nessa ideia. Então, a Kriya Yoga é também uma yoga. No entanto, muitas linhas, tanto a Raja, certo? Tanto a Raja quanto a Kriya, existe mais. Na Índia existe um monte de linhas de yoga, tá? Você está entendendo? Né? Uma porção de linhas de yoga, né? Eu estou pegando as mais conhecidas aqui no Ocidente, que chegam ao Ocidente aqui, tá? Para a prática das pessoas. Todas elas têm eu esqueci de falar de uma super famosa, né? Do Tantra, né? O Tantra Yoga, né? Você está entendendo? Existe uma linha na Índia que não é o Tantra, não segue os princípios da filosofia do Tantra, mas eles chamam de Kundalini Yoga. Tá? Ou seja, Kundalini Yoga. Tudo aqui é Yoga. Tá? O Tantra, ele tem uma filosofia muito especial com a questão da sexualidade. Ok? Com a questão da sexualidade humana. Já certas outras linhas, por incrível que pareça, mesmo trabalhando o que eles chamam de Kundalini, através de técnicas, eles são totalmente celibatários. Ok? A gente chama de Tantra da esquerda. Né? Tem um grupo no Brasil, eu não sei se estão mais, eu assisti muitas conferências dele, levei eles no meu espaço, falar sobre o trabalho deles, os indianos que vinham da Índia mesmo, o pessoal de um grupo, de uma linha chamada Ananda Marga. É uma linha de yoga Kundalini que eles chamam de Tantra também, mas a gente chama de Tantra de esquerda, porque tem o de direita. Tem o Tantra de direita e tem o Tantra de esquerda. É verdade, é interessante essas coisas. Mesmo em algumas vezes existem divisões, tal. Tá? Então, basicamente, essas linhas vão apresentar. Mas muitas linhas de yoga, por exemplo, se você pegar Kriya Yoga, né, tem um aspecto devocional na Kriya Yoga. Também. Né? Inclusive, né, um amigo aqui na palestra trouxe um folder. Cadê o folderzinho pegou todo mundo? Quem está com ele? Passa para mim. Né? Só para vocês terem uma ideia. Um folder do Paramahansa Yogananda, do trabalho dele, de um grupo da cidade de Campinas. Mas olha aqui. Tecnicamente, para vocês verem aqui. Então, a prática deles tem aqui. Eu estava até lendo aqui, né? Cânticos devocionais. Ou seja, eles vão praticar cânticos devocionais. O próprio nome já está dizendo, né? De devoção. De devoção aos mestres, de devoção aos avatares indianos. Ok? Muito bem. Então essas são as chamadas linhas orientais, só para vocês terem entendendo que a mais devocional de todas, aqui é 100% devocional, é a Bhakti. Aí vocês vão entender melhor quando a gente discutir o movimento Hare Krishna. Vocês vão ver lá na Paulista aqueles Hare Krishna tudo careca, né, com a roupa de Hare, pulando, dançando, cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse é o mantra, né, clássico dele, mas é um mantra devocional. Tá? Muito bem. Então, vamos tentar entender agora as religiões, as outras religiões, depois a gente vai voltar a discutir mais profundamente a yoga. Só para a gente entender que mesmo na Índia, você quer ver um trabalho extremamente devocional também? Hoje em dia, o Sai Baba na Índia. O Sai Baba é uma linha extremamente devocional. As pessoas são devotos de Sai Baba.
Você está entendendo? A própria palavra, eu sou devoto de Sai Baba, vou lá, né? As pessoas chegam na casa dele, montam um altar, põem a foto do mestre, né? Acende incenso para o mestre, com a foto do próprio mestre, do próprio Sai Baba, né? Sai com aquele colar, com a foto do Sai Baba no seu japamala, tá entendendo? Então os indianos têm uma tradição devocional muito forte, mas vocês vão ver que o Ocidente também tem. Né? As religiões todas são muito devocionais. Muito bem. A palavra devoção é muito parecida com a palavra adoração. Tá? Está muito intimamente ligado a um processo de amor. Ok? Mas o discípulo que está nessa linha, ele precisa tomar muito cuidado entre o que significa ser um devoto. Ele precisa tomar muito cuidado da devoção não se tornar algo doentio. Se tornar algo doentio e levá-lo a um aspecto de fanatismo. Isso é muito problema. Então são os extremistas, sabe? São os grandes extremistas dentro das religiões. Por exemplo, dentro do próprio catolicismo, o catolicismo tem várias alas. Tem uma área dentro do catolicismo extremamente fundamentalista. E existe uma área no catolicismo mais não tão radical quanto os textos, a letra interpreta de uma forma mais solta, certo? Deixa o discípulo mais aberto para ele interpretar as ideias, os conceitos obtidos na Bíblia. E outros não. É aquilo que está escrito, é aquilo que está escrito, e aquilo que é verdade tem que ser daquele jeito. Né? As religiões fundamentalistas, elas só surgem quando há um texto. Há um texto no qual você tem que ater aquele texto. Você tá entendendo? O taoísmo não pode ser fundamentalista de jeito nenhum, não tem como. Né? Você está me entendendo? Nem o budismo. O budismo é muito difícil ser fundamentalista, porque não tem uma doutrina. Né? Não tem um texto na qual você se apega fundamentalmente ao texto. Né? Então, muito bem, vamos ver o catolicismo. Nós vamos entender o catolicismo. O catolicismo é uma religião estritamente devocional. Ó. Ok? A devoção, o processo devocional, às vezes passa por essas questões, né? Pela adoração, um amor inexplicável e muito facilmente pode chegar a esses dois elos aqui. Tá? Qual o processo da devoção? Vamos ver no catolicismo. O indivíduo pode se chamar devoto de Cristo. Sou devoto de Cristo. Então aquele indivíduo que tudo ele faz em nome de Cristo, para servir a Cristo, e Cristo é meu Senhor, Cristo é o meu pastor, você está entendendo? O cara vai lá na casa dele, ele monta um altar na casa dele, tudo, né? Coloca Jesus tal lá, e é devoto de Cristo, reza para Jesus, ama Jesus, né? 1000 orações para Jesus, conversa com Jesus todos os dias, rituais em cima de rituais. Isso não é só pessoal, você vai tem igreja, você pode notar que o catolicismo é muito engraçado, ele tem cada igreja devotado a um santo. A igreja do São Benedito, a igreja de Nossa Senhora Imaculada, a igreja da Nossa Senhora de Fátima, a igreja não sei do que. Você está entendendo? O catolicismo tem, além da devoção ao Cristo, tem a devoção ao Deus, ao próprio Senhor Deus, né? A grande devoção a Maria, em todas as suas vertentes, né? Tem os devotos da Virgem de Fátima, que na verdade é a Maria, né? Tem os devotos, né, de Nossa Senhora Aparecida. E quando a devoção é tão grande do fiel, do cristão, por exemplo, ele faz aquelas caravanas para, vamos supor assim, para
o Santuário de Aparecida do Norte, os peregrinos, os romeiros, né? Tudo isso é um ato de devoção. Essa devoção, você pega aquele indivíduo mais humilde, mais simples, sem nenhuma intelectualidade, ele é levado pela, vamos assim dizer, a devoção está muito conectada com o termo fé. Você vê, se você dá a Bíblia para ele estudar, ele não sabe patavina nenhuma de interpretar aquilo, não entende nada daquilo. Então veja bem, não é um indivíduo que adquire uma sabedoria espiritual. Ele é apenas devoto de uma linha espiritual, mas ele não estuda. Ele vai na procissão. Tem procissão, né? Budismo não tem jeito de ter procissão. Tal vai ter procissão taoísta, não tem jeito. Porque não tem ninguém para ser adorado, ninguém para ser devocionado, né? Então, vamos ver o que a procissão, né? Eu achava muito interessante a música do nosso ex-ministro, né? Chamada Procissão, né? Olha, vai descendo a procissão, se contorcendo que nem cobra pelo chão. A música dele é muito legal. A letra dela é muito legal, essa letra da música. Eu estou esquecido agora, mas ela cabia bem aqui no texto, rapaz, né? Que fala dos fiéis que vão sem consciência das coisas, só vão seguindo o padre cantando, certo? Rezando 500 vezes. O cara pega o texto e fica, Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O cara nem está prestando atenção no que ele está falando, você está entendendo? Não é consciente o que ele está falando, ele está vomitando um cântico, uma reza, vamos assim dizer. Né? O mais rápido, Ave Maria, cheia de graça, Senhor, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, amém, e fica repetindo. É interessante que os devotos, a linha devocional é uma linha extremamente ritualística, tá? Ritualista, cheia de rituais. Os rituais, todos os rituais mostram uma devoção a algo. Por exemplo, o Osho na Índia, o Osho. Não tem como você ser devoto. O Osho não tem nada de devocional. Embora os discípulos acabam criando um fanatismo para com o mestre. Os discípulos do Osho, às vezes, as pessoas têm uma tendência de precisar pendurar em alguém, pendurar em algo, ou se apoiar em algo, e às vezes esse algo se torna o Deus para ele na terra, e ele se torna apegado demais. Mas isso não é um defeito do mestre, isso é um problema do discípulo. Você está me entendendo? É a fragilidade emocional do discípulo que faz com que ele se apegue a um mestre, a um guru, porque passa a ser uma muleta para ele, passa a ser um ponto de apoio para ele. E os mestres verdadeiros não gostam disso, né? Então, o ritualismo cria um processo, né? Vamos ver, vai 300.000 romeiros para Aparecida do Norte, aquele esforço, aquele sacrifício. Chega lá, bicho, nas épocas de festa, aquilo lá é 300.000 negros que não cabe na igreja. Cabe na igreja, né? E aquela igreja é monstruosa. E outra, reza de uma em uma hora. Acaba uma missa, começa outra. 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 Ou seja, o indivíduo vai nessa missa, ele não vai adquirir sabedoria naquela missa. Ele vai rezar, ele vai se devotar, ele vai criar uma vibração, uma energia. Isso, você pergunta, mas isso é errado, isso é ruim? O lance é o seguinte, o lance é que são caminhos, a devoção demais é um caminho que de alguma forma pode ser útil para determinadas pessoas, mas aquelas pessoas que querem conhecimento, a devoção dificilmente traz o conhecimento, né? Porque ela vivencia aquilo naquele momento, né? Uma coisa muito importante na devoção, no devoto, que precisa tomar cuidado.
O devoto, e muitas vezes ele confunde a devoção com a escravidão daquilo que é devotado. Então, tem discípulos que se colocam como escravo de uma seita, de uma linha. Através do que é dito, ele se torna um escravo, ele vivencia aquele processo. Vamos ver, por exemplo, tem esses romeiros que vai lá. Agora vamos pegar um padre, um sacerdote católico, que dedica a sua vida, vai para o seminário, né? E as freiras enclausuradas, aquelas linhas de freira. Porque o catolicismo, ele também tem várias linhas, tem os jesuítas, né? Tem os trapistas, tem isso, tem aquilo, tem aqueles monges que faz voto do silêncio, não falar nunca, não conversar nunca, né? Não abrir a boca. 1000 técnicas de criar a sua devoção, né? E aquelas freiras enclausuradas que se saem do mundo, não vem à luz do dia, não quer contato com ninguém, se enclausura no mosteiro e fica lá rezando, orando, orando, rezando, rezando, orando, orando, rezando. Essa é a atitude do devoto. O devoto não pratica yoga, não pratica meditação, ele não pratica uma busca interna, não pratica exercício às vezes físico. Ele é devoto, ele acredita que se ele dedicar, todos os devotos são assim. Se ele dedicasse profundamente a sua vida, um amor profundo ao devotado, ele vai ganhar as lisúrias do céu. Ele vai ganhar o prêmio que essas forças darão a ele. Então, na verdade, é um problema interessante, porque ele espera sempre que o alto lhe dê alguma coisa. Ele espera que o santo ajude ele a fazer um milagre, ajude ele a arrumar um emprego, ajude ele a fazer assim, que Deus me ajude. Até, gente, vocês todos tendo de vá com Deus, viu? Como se o Deus não fosse com você, ou se você não fosse. Né? É tudo um conceito, né? Quando você pensa ver um Deus externo a você, você adora Deus. Olha que interessante, eu sou devoto de Deus, eu devoto do Senhor. Você só pode ser devoto do Senhor quando você acredita que o Deus está fora de você. Concorda comigo? Se você tem aquela visão budista, taoísta, que Deus está, aquilo que Jesus ensinava, que Deus está dentro de você, você não consegue ser devoto. Vocês estão percebendo como é que a coisa começa a ser diferente? Então, às vezes o devoto se torna um mendigo. Então, além de um escravo, ele se torna um mendigo. O que significa isso? Ele fica mendigando favores ao seu devotado. Né? A Igreja Católica é muito engraçada, porque essas são as 3 figuras, mas depois tem os santos, né? Devoto de São José, devoto não sei do que, né? Devoto de São Benedito. Né? E o santo das causas perdidas, né? Tem o santo das causas perdidas, que não tem mais jeito, que lá tem que resolver, só o santo mesmo. Né? Santa Edvige, né? Aquela coisa e tudo mais. São Cristóvão dos caminhoneiros. É interessante tudo isso, né? Então as pessoas criam uma devoção, e devoção é muito diferente de conhecimento. Na verdade, o Buda dizia que não há iluminação sem se conhecer a verdade. Só a verdade pode te libertar. O caminho devocional é um caminho muito perigoso, porque ele trabalha com uma área do ser. Presta bem atenção no que eu vou colocar. Ele explora os mestres, as doutrinas, as religiões, exploram a fraqueza humana. Né? Essa fraqueza humana é explorada por essas grandes religiões de massa. E essa fragilidade, ou seja, na verdade é a fragilidade emocional.
Entendeu? Então, o indivíduo é muito frágil emocional, ele vive uma vida sofrida. A gente já discutiu aqui em outras palestras, o ser humano normal, ele é um ser humano que desde quando nasce, nas sociedades capitalistas, eles são produzidos para serem escravos. Certo? E a escravidão do capitalismo é uma escravidão assim, é a famosa pirâmide, vocês se lembram que a gente discute, onde a grande massa popular está aqui na mais profunda miséria. Muito poucos estão no topo da pirâmide usufruindo dos bens do capitalismo, usufruindo realmente, né? Engraçado, quando você vai no espaço, quando você sai da Terra, do planeta Terra, em órbita da Terra, você olha a Terra à noite, só tem algumas poucas regiões iluminadas no planeta. É a parte da Europa e os Estados Unidos. O resto, a quantidade de luz é muito pequena. Isso significa o quê? Que o maior consumo está nesses dois grandes centros. O resto é pobreza. O resto é miséria. Porque você mede a riqueza de um povo pelo consumo de energia. Sabe? O quanto esse indivíduo consome, né? Tem o poder aquisitivo de consumir. Então, na verdade, o que acontece com esse povo? Esse povo ele é escravizado pela sociedade, é androidizado pela sociedade, e sempre foram treinados a serem escravos e andar de cabeça baixa. Você está entendendo? Eles não conseguem ascensionar, eles não conseguem ser felizes, porque ele não consegue comprar. A sociedade nossa sempre produziu o quê? A felicidade sentada em comprar. Se você não compra, você não é feliz. Então resta a esses indivíduos a felicidade oferecida. Estão fragilizados humanamente pelas grandes religiões de massa. As religiões de massa arrebatam essa massa pelo sentimento de fraqueza, de fragilidade, de impotência perante a vida, de impotência perante a felicidade. Então eles oferecem a esses indivíduos a salvação. E a salvação desse estado é oferecido após a morte. Você oferece a eles que após a morte eles ganharão o reino dos céus. Sempre existe um presente, ninguém devota de graça. Ninguém é devoto de graça. Todo devoto quer alguma coisa em troca. Certo? Todo devoto, ele quer alguma coisa em costa, ele quer a proteção, ele quer ajuda. Então, na verdade, o indivíduo se devota porque ele não está feliz, ele quer sair dessa condição. E a promessa das grandes religiões de massa é entrar eternamente no céu. Mas para isso você tem que seguir as regras. E as regras impostas por essa religião de massa não é transmitir para você sabedoria. Essas religiões de massa não transmitem conhecimento, não transmitem sabedoria. Elas apenas criam, presta bem atenção, elas criam rituais devocionais. E todos esses rituais devocionais é a base da religião, não se faz outra coisa. Por quê? Que ao invés de, por exemplo, pega um padre de qualquer igreja, ao invés de ele falar assim, vai ter uma missa, às 9 horas da manhã, das 9 às 10, 1 hora, fim de semana o cara vai lá. Faz todo o ritual devocional, reza, levanta, reza, levanta. Isso para mim não traz conhecimento nenhum, não traz sabedoria. E todo domingo você vai a mesma coisa, não muda, é o mesmo ritual, a mesma coisa. Agora, se esse mesmo padre enche a igreja com cursos o dia todo de estudos bíblicos, textos sagrados, estudos da Índia, estudos sei lá o quê, sabe? Workshops, trabalho corporal, isso aí ia ver o neguinho mudar. Aí você ia ver o neguinho começar a ter conhecimento, começar a estudar, fazer um monte de perguntas para o padre, um monte de questionamento, levantar o questionamento. Mas a igreja não está interessada nisso. Ela está interessada que você seja apenas um devoto, que você participe dos rituais de adoração. Rituais de adoração ao divino. E o divino para ele é toda a linha dos santos, toda a linha que a igreja oferece, todo aquele modelo.
Se você adorar a Deus, se você adorar a Cristo, você já está salvo. Você não precisa fazer mais nada. Basta que você, olha que louco, hein? Entregue, olha que louco, entregue sua vida a Deus. É o que uma freira faz. A freira entrega a sua vida. Se você perguntar para ela, conversar com uma freira, fala, não, minha vida está entregue a Deus. Esse é o discurso dela. E para isso, ela tolhe todas as outras questões de uma vida normal, de uma vida social, da sexualidade dela até. Então esse é o processo devocional que a gente está acostumado a ver. E hoje, né, a igreja, os crentes na linha cristã, né, começaram a criar um novo modelo de culto religioso, né, oferecendo mais, vamos por individualidade para o cara. Não, vai lá que nós vamos tirar o demônio do seu corpo, sua vida vai melhorar, porque os telespastores, aqueles discursos, né, arrebanhando milhões e milhões e milhões. Vai lá, o cara bota uma banda, já está todo mundo cantando e tal, aqueles cânticos devocionais. Agora agora a moda é gospel, né? Então é música gospel. Você vê, pega, hoje em dia tem lojas especializadas em músicas gospel, ou seja, bandas que fazem rock, pop, tudo, mas de devoção a Jesus, devoção a Cristo, devoção a Deus. Isso são cânticos devocionais. As pessoas vivem vibrando, criando uma energia devocional. Eles acreditam que essa devoção, esse contato, esse amor, essa servidão a Cristo ou a Deus vai levá-lo a uma recompensa, que é ganhar o reino dos céus. É um ponto interessante, né? Muito bem. Você vê no Brasil aqui, né? Agora estão construindo o nosso telepastor católico aí, né? Cantor, né? A aeróbica de Cristo, aquela coisa de tudo, né? Ele fala até a aeróbica de Cristo, vamos todo pular, cantar, dançar. Ele está fazendo um templo em São Paulo, arrecadando grana pela televisão, pela Rede Globo, pedindo doações. Um templo muito maior do que a Aparecida do Norte. Ele está construindo a maior igreja do Brasil, se não dizer da América Latina ou lá dos Estados Unidos até, das Américas. Um templo monstruoso, ele quer botar não sei quantas mil pessoas lá dentro. E essas pessoas todas vão lá orar, vibrar em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome de Maria e tudo mais. É interessante, eu tenho percebido agora, em São Paulo, em algumas linhas, principalmente ligadas à fraternidade branca, que eu vou falar mais para o final, os chamados devotos de Maria. Existe uma linha muito forte, né, dos devotos de Maria, uma linha devocional. Eu não estou dizendo que isso é errado não, hein? Presta bem atenção. Eu estou comentando e colocando o caminho da devoção, como que ele é exercido, como que ele acontece. Eu não estou discutindo aqui se isso é um caminho certo ou errado, se é bom ou mal. Cada um de vocês vão analisar profundamente o que lhe mais convém. Tá? O que está mais de acordo com as suas emoções, com o seu sentimento. Não existe nenhum caminho que seja errado. Os caminhos estão conectados a você, ao seu grau de exigência. Tá? O que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, é quem está nos conduzindo e por que e como. Esse é o perigo. Se você pega um cara safado, um cara que só está a fim de montar uma religião para faturar uma puta grana em cima das pessoas, usando esse mecanismo da devoção, e tem muito por aí, bilionários com mansões fora do país, aquela coisa toda de grana retirada dos fiéis.
Porque se ele fosse realmente uma pessoa interessada na espiritualidade pura, ele comprava um fusqueta e uma casinha e morava lá e todo o dinheiro ele doava aos pobres. Todo o dinheiro arrecadado ele doava aos pobres. Ou seja, doava realmente quem precisa. Porque na verdade o pastor ele quer ser um indivíduo aqui, sabe? Ele quer estar no topo da pirâmide. Ele quer ser poderoso e cria 1000 mecanismos para isso. Né? Bom, então nesse ponto, a devoção em si ela não é ruim. Eu vou dar um exemplo para vocês que a devoção em si ela não é ruim. Por quê? Eu vou dar um exemplo. O que significa fundamentalmente estar em devoção? Eu só temo, a única alerta que eu quero dar para vocês é: tome cuidado com as religiões de massa, com as igrejas, com o que os pastores querem fazer de você, com o que eles exigem de você, a grana que ele quer tirar de você. Tome cuidado com isso só, porque o aspecto devocional, ele é puro, é da pureza do ser humano. Né? Então, na verdade, é o seguinte. Quando você, vamos analisar o campo áurico de uma pessoa, o campo energético, o campo vibratório de uma pessoa. Tá? Essa pessoa, quando ela está com raiva, quando ela está com muita raiva, com muito ódio, esta energia é brotada de seus centros emocionais e essa energia ela é emitida através de uma onda de energia que flui. Essa onda de energia coloca todo o seu campo áurico, todo o seu campo vibratório nessa vibração de ira, essa vibração de ódio. Ok? Muito bem. Aí, pela lei da atração, pela lei, né, do segredo, da atratividade, você atrai aquilo que você vibra. Então, o indivíduo que está vibrando assim, atrai tudo que está conectado. Vai atrair gente que vai desafiá-lo, também vai odiá-lo, vai entrar num conflito, não só físico, porque ele emite uma vibração no campo, como também encosto espíritos. Ele vai atrair espíritos, uma leva de espíritos. Vamos perceber agora uma pessoa deprimida, angustiada, amargurada, sofrida por problemas na vida. O campo áurico dela também vai irradiar essa frequência, vai vibrar. A cor da aura até é característica de uma pessoa que vibra nesse aspecto. Da mesma forma, pela lei da atração, ela vai começar a atrair pessoas que vibram na mesma sintonia e espíritos que vibram na mesma sintonia. Então, ela vai acabar envolvida com uma energia muito maior daquilo que ela criou, da mesma sintonia. Aí ela cria um poço difícil dela quebrar essa barreira que ela própria criou energética, porque aquilo vai se multiplicando. Agora vamos ver essa mesma pessoa criando uma vibração devocional. Uma pessoa que vai criar a fé, vai criar oração, ela vai rezar, ela vai começar a rezar muito, ela reza com fé, eu tenho fé em Deus, nas forças da luz, no Espírito, em São José, em São não sei o que, São Cipriano, ou seja, essa pessoa num estado devocional, ajoelhada, rezando, tal, aquela coisa, ela cria um campo áurico aqui, muito bom. Eu vou chamar de bom. Está entendendo? Esse campo áurico atrai também forças invisíveis. Espíritos de luz que vêm atraído para auxiliá-la. Eu vou contar uma história para vocês, né? Uma história de um vidente. Tá? Aquele que vê as coisas. E eu, de vez em quando, vejo muitas coisas. Então, eu vou contar uma historinha para vocês, que pouca gente sabe como é que funcionam as coisas. As pessoas entram numa igreja e vai rezar para Cristo. Certo? Ela está com um problema. Ela vai pedir ajuda para Cristo. Oh, meu Jesus, meu Senhor, me ajude, dai-me essa graça, dai-me essa luz. Né? Não é assim? Vamos ver quem é que resolve o problema? Será que o Jesus
Ele pessoalmente vai vir resolver o teu problema. Você imagine num planeta Terra com 6 bilhões de habitantes, quanto ao mesmo tempo não estão pedindo por Jesus. Ah, mas Jesus é todo poderoso. Não, a coisa não funciona assim. Eu vou explicar de um jeito diferente e vocês vão ver como é muito mais simples. Uma história real, vou contar uma história real para que vocês possam perceber como é que funciona essa coisa. Há muito tempo atrás, mais de 20 e tantos anos atrás, eu estava andando pela cidade de Campinas, e estava cansado pra caramba de andar, e não tinha banco na praça, aí vi uma puta de uma igreja lá, né, tal, uma igreja bonitona, tal. Falei, vou entrar, né, estava aberta a igreja, 3 horas da tarde, eu vou entrar para descansar um pouco, né, estou cansado, tô com as pernas tudo doídas. E a igreja tem banco, é um lugar gostoso, tem um clima gostoso e tal. A hora que eu vou entrar na porta, né, eu já vejo uma série de pessoas, espíritos, ali na porta, como se fossem guardiães da igreja. Tá? Aí, todo mundo não chega na igreja, não chega, não é? Eu sou o único diferente que eu chegava na igreja, cheguei na igreja, olhava para quê? Cumprimentava eles assim, né? Fazia assim para eles. Antes de entrar na igreja. Aí engraçado que eles faziam assim, ó. Pode entrar. Não falava muito, não, ficava tudo meio quietinho. Pessoas comuns, viu? Com roupas comuns, nada daqueles puta manto de anjo, nada disso. Pessoa com roupa comum. Ok? Eu lembro claramente que a hora que eu entrei na igreja, entrei, um deles veio e se sentou comigo no banco. Eu sentei, ele sentou comigo. E ele ficou puxando conversa, conversando. Você está nos vendo. O que você faz aqui? Nós somos voluntários, nós trabalhamos aqui, né? E o que vocês fazem, né? Ele falou, espera aqui que você vai ver. Fica atento. Aqui nós fazemos de tudo aqui. Nós quebramos todos os galhos. Aí, nesse dia, entra uma velhinha, presta atenção, uma velhinha, deve ter uns 78, quase 80 anos, uma velhinha mesmo, né? Ela entra assim na igreja, que era tarde, não estava hora de missa, nada, certo? Ela entra e senta 2 bancos na minha frente. E nisso, junto com ela, uma daquelas que estava na porta, uma moça, de aparentemente assim, uns 25 anos de idade, um espírito, tá? Morto. Você vê que o povo tem serviço do lado de lá, ninguém está morto e fica descansando. Ela entrou junto com a velhinha, também sentou com a velhinha. E a velhinha chorava no banco, chorava. Eu vi que a velhinha chorava, mas não escutava, não sabia o que era. Não dava para ouvir. E ela rezava, e chorava a velhinha. Eu fiquei encafifado, né? Eu perguntei para o meu irmão, o que tem aquela velhinha, coitadinha, né? Ele falou, não sei, deixa eu saber. Aí não deu uns 15 minutos, né? Aquela moça sai. E quando ela passa perto, nós chamamos. O que tem a mulher ali? Ela falou assim, não, ela está chorando e ela veio rezar, pedir a Deus para ajudar a netinha dela que está no hospital, muito doente. Nós vamos verificar, né? E ver o que está acontecendo. Nós vamos pedir lá ao do alto, ao pessoal, e nós vamos verificar essa família, vamos ver o que está acontecendo. Às vezes os caras até sabem, né? O comando lá sabe tudo o que está acontecendo, eles sabem de tudo. Mas aí, essa espírito sai lá, pega esse pedido dela, leva para o comando lá em cima do projeto astral, do plano astral Terra, vai indicar a equipe médica, cientista, gente, para tentar resolver aquele problema. Mas veja bem, ela foi lá acreditando que o Cristo ia ajudar ela. Essa era a devoção dela. No entanto, o mundo espiritual é um mundo de muito amor. Tem espíritos de muito amor, de muita luz. Não importa a sabedoria da pessoa, mas importa a fé, o amor, a devoção. E essa devoção de pedir fez com que essas forças realmente ajudassem, fosse lá e vão verificar se for possível, se estiver dentro da lei do karma, tudo que for possível, as forças vão. Então é assim que funciona. Às vezes você reza por um santo, o santo nem está ali, o santo não está na igreja. Quem vai trabalhar mesmo, quem vai resolver mesmo, são pessoas comuns como vocês.
que estão ali operando, trabalhando, auxiliando, né? Dentro de um trabalho espiritual profundo. Né? É por isso que as igrejas combatem. Você vai no centro espírita, por exemplo, né, kardecista, quem é que está lá conversando com as pessoas? É Jesus? É Deus? Não sei quem? Claro que não. São simplesmente pessoas comuns que morreram e estão do outro lado. E por estar do outro lado, conhecem um pouco o que está acontecendo. Né? Tem uma visão maior, né, do que a gente está nas trevas, aqui não enxerga nada. Então esse aspecto é muito importante. Então, na verdade, a devoção, você é devoto, você faz, mas você não vê o invisível que está acontecendo. Então, não tem a sabedoria, você não tem o conhecimento de causa do que realmente está acontecendo. Porque se você tivesse realmente ideia do que está acontecendo, você não criaria esse tipo de devoção cega. Mas o fato dela criar um campo áurico, certo? Ela vai rezar, ela vai orar, ela cria um campo, ela cria uma atitude espiritual. Essa atitude espiritual muda o campo vibratório dela. E essa mudança faz com que tudo mude, tudo aconteça. Ela cria uma força. Você está entendendo? Então a oração, ela cria uma força. Porque a oração é uma invocação. Certo? Você invoca forças da luz, forças divinas. Você invoca. Vamos supor se aquela velhinha não fosse na igreja. Se ela chegasse na casa dela e começasse a rezar na casa dela. O que iria acontecer? Ela iria atrair também. De uma certa forma, ela iria atrair entidades espirituais que iriam ouvi-la. Porque ela criou uma invocação. Ela fez um chamado. Então isso é importante. Mesmo que não traga sabedoria de imediato, mas estabelece um contato. Cria um campo energético. E esse campo energético, ele pode ser bom para uma série de coisas. Vamos supor que você tem a tua casa. Tua casa, se você for uma pessoa não religiosa, não espiritualizada de alguma maneira, por exemplo, você é um indivíduo bêbado, drogado, xinga todo mundo, tudo uma merda, a vida. Que energia que você está atraindo no seu ambiente, onde você mora? Onde só tem encrenca, discussão, desarmonia. Você traz aquilo, essa vibração ruim. Aí ninguém consegue ficar dentro daquela casa, todo mundo briga, todo mundo discute. Fica um inferno. Agora imagine se as pessoas dentro daquele ambiente começassem a rezar, a orar. Todos os dias vão rezar, vão orar. Você cria um padrão vibratório que atrai as forças da luz. E você entra nessa simbiose com as forças da luz. Então a devoção, ela cria esse aspecto. Ela cria uma simbiose, ela cria uma conexão. E o que acontece? Aí, dependendo da energia do indivíduo, do processo, essa força pode mudar, pode alterar muita coisa na sua vida. Por quê? Porque é o processo da sintonia, né? A devoção estabelece uma sintonia. Ok? Você quer ver uma outra linha bem esotérica, certo? Que é extremamente devocional, é o pessoal ligado ao que a gente chama de fraternidade branca. Tá? Quem já participou de cultos ou rituais ligados à fraternidade branca? Por cima do eu sou. Eu vou falar amanhã, né, sobre o eu sou, o poder do eu sou. Tá? O que vem a ser a fraternidade branca? A fraternidade branca, na verdade, é um conhecimento trazido para o Ocidente pela Blavatsky. Conta a história que a Blavatsky ficou no Tibete durante uns 10 anos, a Helena Blavatsky, aquela russa, né? E quando ela foi para a Europa, após esse período, ela juntou com alguns indivíduos na Europa e criou a Sociedade Teosófica Internacional, ou a Sociedade Teosófica Britânica na época. Teosofia, fundou a Teosofia. Então a Teosofia, ela é centrada em estudar
e ser devoto dos mestres da fraternidade branca, chamados mestres dos 7 raios. Né? Então, nesse conceito, o que eles acreditam? Né? Ou o que eles pregam? Que existe uma classe no plano espiritual, né, chamado mestres ascensionados. E todos esses mestres ascensionados são aqueles que passaram por encarnações, muitas encarnações na Terra, e cessaram o seu ciclo kármico, ou seja, não mais reencarnam na Terra. Então esses espíritos que não mais reencarnam, eles passam a ascender no plano espiritual, os ascensionados. Então, esses mestres ascensionados, que podem ser milhões, milhares, que vêm de evolução, de muitas encarnações na Terra, eles formam uma sociedade no mundo espiritual, no plano astral, chamado Fraternidade Branca. Ok? Que seria uma fraternidade, onde seria a junção de todas as crenças de todos os cultos que vivenciaram na Terra. Porém, quando eles estão na luz, eles compreendem a verdade. E compreendendo a verdade, não existe rótulos religiosos. Só a verdade é a linha do pensamento. Ok? Então, eles acreditam que esta fraternidade branca existe um comando rotativo. Sabe? Existe um comando coordenador rotativo da fraternidade branca, que eles chamam sempre dos sete mestres, né? Dos 7 raios. Esses raios são ligados à cor, as 7 cores do arco-íris. É o raio, né, violeta, é o raio laranja, é o raio vermelho, é o raio... Tá? E cada época, esses 7 mestres que coordenam essa fraternidade branca, como se fosse um grande comando espiritual, né, nesse nível, né, estariam sendo os mestres que cuidariam do planeta Terra. Seriam os subalternos ao comando do projeto Terra. Se eu desenhar aqui, né, essa é uma coisa que os próprios indivíduos da fraternidade não desenham desse jeito. A única pessoa que eu vi desenhar coisa mais ou menos assim fui eu nos meus trabalhos do projeto Terra, onde você coloca a superfície da Terra, as pessoas encarnadas, as 4 grandes dimensões no mundo espiritual e aqui o comando planetário Terra. Então você teria aqui o umbral, os espíritos bem densos que estão perturbados, confusos. O penumbral seria um nível secundário, que os espíritos estão um pouquinho na sabedoria, um pouquinho nas trevas ainda. E na luz, espíritos que começam a aprender, começam a acordar para a verdadeira espiritualidade, para a verdadeira natureza das coisas, mas ainda está preso a ciclos kármicos e reencarnatórios, não cessou. A partir do momento que esses espíritos de luz estão na luz, reencarnam pela sua última vez, após retornar, eles passam a pertencer a este elite de espíritos chamado ascensionados. Esses espíritos têm 2 opções para eles dentro do projeto. Ou eles partem da Terra, vão embora, migram para as estrelas, participar de outros projetos pela galáxia, pelo universo afora, ou passam a servir a esse comando maior, no sentido de coordenar toda a experiência humana no projeto Terra, que consiste dos bilhões de almas que estão no plano astral e aquelas que estão encarnadas vivenciando essa experiência planetária. Ok? Então nós temos uma classe esotérica devota dos mestres da fraternidade branca, porque acreditam que esses são os grandes trabalhadores, operadores de grande tecnologia, ciência, naves espaciais, estão em contato com os ETs, com todas as formas de inteligência do universo maior. Então esses seres teriam o poder de realizar, de transformar, de mudar, de comandar as operações dos planos inferiores. Então, essas pessoas da linha esotérica da teosofia, eles passam a ser devotos dos mestres da fraternidade. E se você pegar hoje os livros da fraternidade, você vai ver que os mestres do 7 raios tem Saint Germain, comandando o raio violeta, que é o raio maior, tem mestre Kuthumi, Hermória, né, mestra Nada, e assim por diante, Confúcio, e Lao Tse,
Você tem os grandes avatares do passado, grandes espíritos do passado, né, que passaram a ascensionar e hoje operam nesses níveis, como mandou Buda, segundo eles, tal, e assim por diante. Né? E o Cristo, Jesus. Jesus seria para eles um desses mestres da fraternidade branca, cujo nome de Jesus no plano espiritual seria Sananda. Tá ok? Então, se você perceber, você vai nos rituais da teosofia da fraternidade branca, é muito ritual, muito culto, muita oração, certo? Muita devoção a esses mestres. Porque eles acreditam, como todas as outras linhas devocionais, que a devoção integra e une você e conecta você com esses mestres. E de uma certa forma eles têm razão, tá? A devoção conecta mesmo você com os mestres, com as forças espirituais, de uma forma meio invisível. É muito parecido com a fé. O poder invisível da fé. A fé tem um poder. Que poder? O poder de estabelecer essa conexão. Só que o que acontece? Você absorve essa energia. Você envolve-se com essa energia. Ela pode fazer muita diferença na sua vida. Certo? Mas eu acredito que falta alguma coisa ainda. Você precisa, além disso, buscar, praticar uma sabedoria. Vivenciar uma série de outras coisas, técnicas, estudos, meditação. Por exemplo, é aquilo que eu sempre discuti com vocês. Adianta você ser um devoto? Você é um devoto, mas é um escravo de uma empresa, de uma indústria, né, do sistema capitalista. A sua vida é 12 horas por dia dedicada a uma empresa, uma indústria. Ou seja, você é um escravo, você não acordou ainda. Aí no fim de semana você vai ser devoto, à noite você vai lá rezar, tal, pá. E não muda a sua vida, não transforma, porque você não tem consciência. Você não tem a verdadeira consciência para te libertar, para te fazer uma mudança radical na sua vida, para você abrir teus centros. E às vezes você não treina certas técnicas para abrir teu chakra, para você ver os espíritos, para você conversar com eles. Né? Para você interagir diretamente, sem nenhum sacerdote intermediando esse contato. Né? Então é importante que a gente não só fique na devoção, mas a devoção pode ser uma parte do seu trabalho. Mas você vai buscar outras formas de conhecimento importante. Você vai mudar sua alimentação, vai fazer uma prática, vai fazer um exercício, vai praticar meditação. Não é só rezar. Você acha que só rezar vai resolver. Né? Então, eu acredito que ser devoto é uma coisa legal, uma coisa muito boa. Mas é uma parte do processo espiritual, uma parte, não é o todo. Se você ficar só nisso, vai faltar muita coisa para você transcender, para você realmente acordar. Agora, na época moderna, tem os devotos do ET. Tem devotos do ET, devoto de Astar Sheran, comandante da frota interestelar. Existem grupos muito fanáticos até. Precisa tomar muito cuidado com isso. O modernismo, ou seja, existem seitas ufológicas. Né? Seitas ufológicas. Essas pessoas são devotas dos ETs. Nos Estados Unidos tem muito disso, no Brasil também tem. Você vê grupos hoje em dia no Brasil, eu não vou citar nomes, porque o meu trabalho aqui não é citar nomes de pessoas. Né? A gente citou grandes mestres aí, mas é outra história, né? Falar do Osho, Sai Baba, Paramahansa, são grandes mestres conhecidos no mundo inteiro. É outra história. Mas aqui no Brasil, vocês sabem, vocês que estão me ouvindo, estão no caminho, estão buscando, né? Vocês sabem quantos indivíduos que dizem canalizar extraterrestres, né? Canalizar mestres das estrelas e tudo mais, e acaba criando em torno de si uma seita ufológica, uma seita que devota ao extraterrestre. A mensagem, porque o extraterrestre vai ajudar. E eles vão fazer rituais, vão fazer muitos rituais no campo, vão fazer rituais de vigília ufológica. Rituais mesmo, rituais ao comandante Astar Sheran, e cria-se 1000 técnicas. Né? Ritual para abertura de portais.
Tem muito isso. Vamos ao ritual, vai abrir um portal tal dia, tal. Vamos fazer um ritual, vamos lá, todo mundo meditando, todo mundo orando, todo mundo em concentração profunda. Existe tudo isso no meio esotérico. E é um processo devocional. Mas eu não estou dizendo que é errado, hein? Eu sou alerta para tomar cuidado. Quem é o líder que está conduzindo você a essa prática devocional? Só isso. Você pode ser devoto a qualquer hora. Você não pode cair em armadilhas. Né? Igual aquela famosa seita nos Estados Unidos do indivíduo que morreu todo mundo, se suicidou todo mundo. Porque ele convenceu as pessoas que os ETs iriam libertá-los, iriam levá-lo na cauda do cometa Hale-Bopp, lembra? Eu esqueci o nome da seita agora. Heaven, não sei o que, tal, esqueci o nome, desculpem. Mas vocês sabem de quem que eu estou falando. Heaven Gates, né? Portal Celeste, aquela coisa toda. Heaven Gates, é isso aí mesmo. E todo mundo se suicidou. Sem falar do Jim Jones, né? Lembra da seita do Jim Jones nas Guianas aqui? Que todo mundo se envenenou porque queria se libertar, acreditou no mestre e tudo mais. Esse fanatismo, esse tipo de devoção pode levar a um fanatismo e até essas questões completamente graves. E o que eu acho é o seguinte, eu prego para vocês aqui, quem conhece o meu trabalho, o meu discurso, eu sempre preguei a libertação, a liberdade de qualquer culto, de qualquer mestre, de qualquer ser. Jesus também, Jesus falou, olha, você tem que orar aqui dentro, para você, Deus está aqui dentro de você. Acho que a única devoção é a si próprio, seria a mais íntegra. Jesus disse isso. Buscai Deus e o reino de Deus, o reino dos céus, dentro de você. Mas as pessoas não entendem isso. Parece que é mais fácil você juntar uma massa, fazer parte da massa e cultuar algo que está fora de você. Entendeu? O problema da devoção é a gente tomar cuidado que a gente está cultuando algo que está fora de nós. Porque aí a gente passa a perceber que nós somos fracos, frágeis. Só eles são poderosos e podem me ajudar. Eu não posso fazer nada por mim. O budismo, por exemplo, é centrado no homem. O budismo não pensa a Deus, não tem modelo de Deus, nem o taoísmo. Por isso não tem oração no budismo. Não tem para quem você pedir. Você acredita que no budismo não tem a quem você pedir? Porque não tem nenhum santo no budismo. Não tem nenhum santo. E o próprio Buda falou, vocês não me chamem e não me enchem o saco. Essa era a instrução do próprio Buda. Então o homem no budismo fica sozinho, com ele mesmo. Ele tem que voltar para dentro, ele tem que buscar a iluminação dentro dele. Ele não tem oração e não tem a quem ser devoto. Você percebeu? A própria forma de praticar a espiritualidade varia de culto, varia de princípios. No taoísmo também. O taoísmo de Lao Tzu clássico, não tem como você ser devoto, porque não tem nada para ser devoto. No entanto, se você fizer uma pesquisa na China, eu já participei de muitos, hoje o taoísmo é devocional. Tem seitas devocionais, taoísmo, você ajoelha, levanta e reza, e volta para quem volta para lá. 1000 rituais, tem. Eu não sei como os caras conseguem fazer isso. Eu já participei, já fiz cursos, estudei o taoísmo, né? De todas as linhas que apareceram, para mim entender, para mim ser um estudioso da coisa. Mas percebi que não é esse taoísmo que eu quero seguir. Não faz parte de mim. Né? A minha própria experiência psíquica, a minha própria experiência de contatos espirituais, dos mestres, tal, essa coisa toda comigo, me deu uma visão da espiritualidade muito religiosa, muito natural. Muito prática, e é isso que eu quero tentar passar para as pessoas. Porque de repente, se você se torna vidente, você vê um homem na tua frente, às vezes com uma veste comum, e é um grande mestre espiritual, uma grande consciência espiritual, e você não sabe quem é. E aquele que vai te dar uma instrução, que vai te dar um conhecimento, vai te dar uma abertura, vai treinar você a acordar. Porque na verdade todos nós somos espíritos, todos nós sabemos, todos nós moramos no mundo astral, viemos na Terra para viver uma experiência e estamos nas trevas. Mas quando você acorda, você só relembra aquilo que você sempre foi. Você só relembra aquilo que você sempre, o que você é.
na verdade. Você acorda, só isso. A experiência de iluminação é um acordar. Hoje nós temos adoração ao demônio, não, adoração ao Satã. Temos seitas no Brasil, em vários lugares do mundo, né? Adoração ao Satã. Ou quantas bandas de rock e de heavy metal não adoram, né? Satã, e Acai, papapi, papai, né? Cruz invertida, símbolos, né? Aquela coisa toda. Tem os adoradores, os devotos de Satã. É uma forma devocional. Você está entendendo? É? Rituais mágicos. Tem as bruxas, certo tipo de bruxa. Você tem aquela visão de mexer o carneirão, né? Aquela bruxa do Walt Disney, né? Sempre com aquela pinta, né? Narizão comprido e tal. Uma visão da bruxa, né? Daquela coisa. Então você tem esse tipo de devoto. Vamos falar do Bhakti Yoga, da yoga devocional na Índia, que eu não falei do Hare Krishna, que é bem interessante. E é muito parecido às vezes com a nossa. No entanto, o movimento Hare Krishna no mundo, a gente chama movimento Hare Krishna, né? Mas, na verdade, por causa do mantra que eles cantam. Na verdade, eles seguem, fundamentalmente, eles têm um texto sagrado, os Bhaktivedanta. Eles têm um texto que é o Bhagavad Gita. Né? Às vezes alguém escreve com um H aqui no meio, tal. Bhagavad Gita. Esse livro é um trecho de um épico dos Vedas chamado Mahabharata. Ele é um livro chamado A Sublime Canção. A tradução é Sublime Canção. Tá? E é o texto fundamentalista dos Bhakti Yoga. O Bhagavad Gita é uma história sobre um reino, certo? Numa história antiga, acho que ninguém sabe se existiu de verdade ou se é simplesmente lendário. Tá? Então existia um reino e neste reino, o Mahabharata, da onde foi tirado esse texto, é a epopeia dessa família. Então é a vida toda, é um processo todo que acontece aqui, chama Mahabharata, certo? Né? A grande epopeia, Maha de grande e Bharata, a grande história, a grande epopeia, essa coisa toda. E um trecho dessa grande epopeia, que tem vários textos, vários livros, é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita vai tratar de uma única cena, olha que interessante. Ocorre uma guerra civil aqui nesse reino, uma guerra civil, e o Arjuna, o príncipe Arjuna, ele se rebela com todos os outros, com o rei, com uma série de coisas. Então, ocorre uma guerra civil, na história do Mahabharata, aquela coisa toda. E o Bhagavad Gita vai contar a história da grande batalha que vai acontecer entre as tropas de Arjuna e as tropas opostas a Arjuna. Então a história acontece assim, um campo de batalha, lá no campo de batalha. Está aqui desse lado, aqui tem um vale, certo? É um vale assim. Nesse lado da montanha estão as tropas inimigas e desse lado Arjuna e sua tropa. Ok? Quando os cavalos disparam para a batalha, vem tudo aquela carruagem, cavalo, soldado com arma na mão, tudo quando eles vêm para chegar aqui no meio e dar aquele quebra-pau que você está acostumado a ver na antiguidade, aquelas guerras, né, violentas. Exatamente nesse trecho aqui, quando as tropas estão em movimento, antes desse choque, aparece Krishna no céu. Krishna é o grande avatar indiano, que tem uma história lá atrás, muito antes do Mahabharata, é como se fosse um Jesus para eles. Ok? Krishna aparece nas nuvens e paralisa tudo, estagna a batalha, todo mundo fica assim, parado, indo para a batalha, certo? Só Arjuna fica parado, consciente das coisas. E todo o Bhagavad Gita é um diálogo entre Krishna e Arjuna. O Krishna vai conversar com Arjuna. E o Arjuna vai começar. Por que eu estou nessa batalha, Krishna?
Por que você me faz matar meus irmãos? Porque ele tem lá primo, parente, mestre, todos os parentes dele estão contra ele. Entendeu? Ele começa a se lamentar. Então, é toda uma história, uma discussão, um diálogo. Mas aí tem toda uma simbologia oculta da natureza humana. É muito louco, o Bhagavad Gita é fantástico. Então, os indianos, têm 2 grandes avatares. 2 grandes mestres que eles são devotos, que são 2 mestres que aparecem na história da Índia em 2 épocas diferentes. O primeiro avatar é Rama, certo? Numa época mais antiga. E posterior a Rama vem o outro avatar que é o Krishna. Assim. Krishna. Ok? Se vocês quiserem, vocês podem pegar a história de Krishna. Tem um livro que é a história do Krishna. A história de Rama. Tá ok? Vende no Brasil, tem umas editoras que publicaram essas histórias bem típicas, tá? Os grandes mestres da história, tal, né? Tem várias versões do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é interessante, tem a versão do pessoal do Hare Krishna, tem umas outras versões que é só o texto. Porque as pessoas têm uma tendência de interpretar a sua maneira, sabe? Como a Bíblia. É como você pegar a Bíblia e começar, tem os evangelhos, cada um interpreta do jeito e funda a sua seita, funda a sua religião, né? E tudo bem. E na Índia é mais ou menos assim também. Esses são os 2 grandes avatares. Então, por isso, eles vão adorar, eles são devotos de Krishna, devoto de Rama. É como se você fosse o devoto de Cristo, de Jesus. Sou devoto de Jesus. A minha vida é dedicada a Jesus. E eles só têm uma única oração. Só uma. Que eles repetem o dia todo. Sabe o que significa isso? Isso aqui é um japamala indiano. Tem 108 contas aqui. É o número matemático budista, né? Indiano. Eles têm que dar um número X de voltas aqui, nesse japamala, cantando o seguinte mantra. Eles cantam apenas esse mantra. É a única oração deles de devoção a Krishna. É o famoso cântico que vocês veem eles cantando de todas as... Pode se cantar de qualquer maneira, não tem um jeito para cantar. Pode se cantar de qualquer jeito, que é o Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então você vê, é só... E o que significa Hare? Viva, viva, viva Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, viva, viva, né? Viva Rama, Rama Rama, viva, viva. Só isso. Ou seja, eles acreditam que vibrando, olha, presta atenção, esse é um mantra, para eles é um mantra isso aqui. Esse cântico é um mantra, porque esse aqui é o nome sagrado. Então, se eles repetirem esse mantra, eles acreditam se eles ficarem repetindo. Krishna, 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 Hare, Hare, viva, viva. Cantando, eles vão vibrando. E outra, eles têm a tendência, o culto deles é o seguinte. Eu já fiquei internado com eles assim, mais de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas no mosteiro deles. Então, eles acordam 5 horas da manhã, né? E vão para o ritual das 6 horas da manhã. E à tarde é a mesma coisa. Faz toda a vida e à tarde eles vão fazer a mesma coisa. Então eles entram lá, todo mundo pega os instrumentinhos dele, tem um grupinho que fica com os instrumentos. Percussão, sanfoninha, tá tudo. Então eles começam. E aí eles começam. Hare Krishna, Hare Krishna. Eles ficam dançando. Krishna, Hare Hare. Cantando e dançando. É um cântico onde eles movimentam o corpo. O corpo tem que movimentar, tem que estar nessa energia. E engraçado, ele fica 1 hora cantando a mesma coisa sem parar. E é engraçado, quando começa a terminar, já está aí na hora de terminar, ele fica Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare, pulando, com aquela puta energia. Olha, quando o cara acaba, todo mundo cai no chão. Cansado de vibrar, aquela energia, vibrar Deus. Aí vocês não entendem, porque eles vão lá na Paulista, lá na Avenida Paulista, aqueles pessoas tudo tocando, Hare Krishna, aí pulando, dançando.
E eles dão presente para todo mundo, né? Eles saem na avenida com aqueles docinhos, dá docinho pra você, dá colarzinho, dá isso, dá santinho, pá. Olha, bicho, passa fome quem é burro. Porque lá em São Paulo, se tiver com fome, é só ir no Hare Krishna que você come. É só ir na base dele lá, tem jantar hoje, tem comida. Ele fala, opa, pode sentar, tem comida aqui. Quantas vezes eu não fui no culto dele e já servia janta. Porque eles são muito bondosos, eles são extremamente amorosos. E quase todo fim de semana eles saem fazer campanhas, pegam o caminhão para levar sopa para os pobres, eles chamam prachada. Prachada para eles é comida. Tá? É o termo, vão comer uma prachada, né? Entendeu? Vai lá que vai ter a prachada. Né? Ele já convida você para o culto dele, que depois tem a prachada, tem a comida. Então tem gente que vai lá só para cada comida. Mas é interessante que eles acreditam, se você vibrar o nome de Deus, cantar o nome de Deus, ele incorpora em você, ele cria, vibra, entra em você, você sintoniza com ele. E isso para eles já é tudo. Ok? A iluminação vem através dessa união vibratória. E que não é muito errado, não. É um jeito de você ir na busca. É um caminho difícil, é um caminho solitário. Ou seja, é um caminho, vamos assim dizer, de devoto. Você dedica a sua vida para Krishna, tá? Se você entrar no movimento, você abandona tudo. Abandona a sua família, abandona a sua casa, papai, vai viver para o movimento. E o movimento precisa sobreviver. Então por isso que eles ficam lá na Paulista vendendo o Bhagavad Gita, às vezes vendem o livrinho, sabe? Do Prabhupada, certo? Vendem incenso, que eles mesmos produzem na fazenda. Eles têm esse esquema de autossobrevivência. Você pode pegar qualquer Hare, se ele estiver andando para a rua, ele está assim, ó. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Vem cantando em silêncio. Eles têm que dar mais ou menos umas 20 voltas nesse colar por dia. Então eles ficam o tempo todo, eles ficam cantando esse mantra. O tempo todo. Ele está andando para a rua e está lá assim, Hare Krishna, Krishna, Hare. Ele fica dando a volta no colar dele. Cada conta é uma vez que você canta o mantra. E vai. É insistência. Devoção. Minha vida. Olha, então é assim, 12 horas por dia a vida dele é devota a Krishna. Vocês são devotados a quê? Não vem dizer que vocês não são devotados, porque vocês todos são devotados ao capitalismo. Vocês trabalham 12 horas por dia para a sua empresa, para a sua fábrica, vocês são devotos da sua empresa. Não adianta criticar o cara que está cantando o Hare Krishna o dia inteiro. Vamos ver quem está em situação pior. Aqueles que é devoto a Krishna ou aqueles que é devoto do materialismo? Né? Devoto do dinheiro, devoto do poder, da fama, do sucesso, né? Essa coisa toda do político, campanhas e mil campanhas, né? Isso aí tudo, aquele milhares de negros no comício, Lula. Sabe, devoto a quem você está? Não é? Tem devoto ao Corinthians. E os devotos ao Corinthians? Tem tudo, devoto a tudo, né, nesse planeta. A devoção espiritual, a verdadeira devoção, ela é uma coisa de amor profundo. Quando você ama a luz, a sabedoria, né? Por isso que a palavra filosofia devia ser interpretada como ela realmente é. Você sabe o que significa filosofia? Palavra? Amor à sabedoria. Só isso, amor à sabedoria. É a tradução da palavra filosofia. Então, nós deveríamos ter amor aos mestres. Por que eu sou devoto? Eu amo Cristo. Eu amo porque Ele é um sábio e Ele me ensinou muitas coisas. Você está entendendo? Então, eu amo, na verdade, a sabedoria. E a vibração de amor é uma vibração irradiada, que nós conectamos com as pessoas através do amor. Através da vibração do amor, nós sentimos, interagimos. A devoção, por isso que eu disse, ela está muito próxima do amor incondicional. Mas a gente tem que tomar cuidado para não criar uma devoção de pedinte. Você vê, o Cristo, esse movimento é engraçado porque os caras não ficam pedindo nada para Cristo, eles não pedem absolutamente nada. Eles têm o seguinte princípio, presta bem atenção.
Krishna, eles falam assim, Rama ou Krishna, é alegria. Primeira coisa, hein? Por isso, tudo o que eles fazem é alegre. Eles dançam, riem, cantam, riem. Porque é alegria. Krishna é alegria, Deus é vida, é alegria. Não tem que se ajoelhar e, ai meu Deus, por favor, me ajude, me dê. Eles não vibram assim. Porque quando você está nessa posição, você está vibrando uma mendigagem. Você já se coloca numa posição inferior. Mas quando você vibra, você quer se conectar. Quer integrar-se com Deus, com Krishna, com as forças espirituais. É diferente de você ser um mendigo. E você começa a vibrar. O Krishna, através do mantra, ele vibra. O que o campo áurico dele faz? Alegria. Eu experimentei isso praticando. Indo lá, eu vou dançar também com esses caras. E outra, se eles passam perto de mim, eu estou pulando. Né? E é engraçado que eu sou careca, né? Você já viu, isso é natural, não precisei raspar, não fazer nada. A natureza já me transformou num monge. Né? E eu ando com o meu japamala aqui. Aonde eu vou, eu ando com o meu japamala. Então é muito engraçado, porque os Hari, toda vez que eles entram na seita, ou não vou dizer seita, porque eles entram no movimento, eles são obrigados a mudar de nome. É um costume. Eles raspam a cabeça, botam aquele traje e mudam o seu nome. E eles têm um nome indiano. O mestre dele batiza ele com o nome na hora que ele entra no movimento. Tá? Então é engraçado, quando os caras me veem na rua em São Paulo, ele fala, ô, irmão, você também é devoto de Krishna? Eu falo, sou. Né? O cara, que legal, qual que é seu nome? Eu, Mahalala. Né? Porque o meu apelido é Lalá, né? E Maha então o grande Lalá. É o Mahalala. Né? Ou o Rajalala também, pode ser também. Né? Não tem o Rajinish, tem o Rajalala. Mas é uma brincadeira que no fundo pega. E o cara, Mahalala, você tá, como é que vai? Você foi no movimento? Não, eu faço parte. Você faz parte? Não, eu sou estudante, eu sou devoto também de Krishna. Bicho, eu sou uma pessoa que me integro com todo mundo, cara. Com todo mundo, qualquer religião me acolhe. Porque eu não sou um indivíduo que briga, está em conflito com Deus. Eu não estou em conflito com Deus. Você está entendendo? Nem estou em conflito com os homens. Não estou. Eu estou aqui apenas para passar a minha experiência de vida para as pessoas, mais nada. Por isso que eu não chego, que eu não critico. Eu critico, eu coloco a questão de quem quer, vamos dizer assim, explorar as pessoas, as religiões que querem explorar, aí eu fico prostituto da vida. Isso aí é claro, qualquer indivíduo percebe quem quer explorar, quem está afim de grana, dinheiro, poder, e quem realmente está afim da luz, está afim do amor, está afim da verdade. Né? Então precisa tomar muito cuidado, né? Né? Então, aquela velha história, né? Aquela velha história, já contei essa história, vou contar, né? Teve um encontro ecumênico onde muitas religiões se encontraram, né? E as religiões orientais foram juntas também. E um desses telepastores rico, milionário, com mansões, carro último tipo, aquela coisa toda, canal de televisão, e um mestre da linha oriental, não dá nem a linha, né? Um humilde, com uma roupinha simples, tal. O cara lá para com um carrão, tipo, tal, desce lá, importante, terno, gravata, família. E, na hora do cafezinho, o cara, esse chefe pegou e falou, que religião que o senhor é? Falei, eu sou assim, sabe? Que interessante, né? E como é que funciona essa religião? Como é que é a sua religião? Né? Porque a minha religião... Ele já começou a falar dele, porque a minha religião me deu tudo que eu tenho. Né? A minha religião me deu esse carro maravilhoso que você está vendo aqui. A minha religião me deu uma mansão onde eu moro, no ponto mais importante dessa cidade. A minha religião me deu essa família maravilhosa, essa mulher que eu tenho, meus filhos. Me deu um canal de televisão, me deu isso. A minha religião me deu tudo isso. E a sua religião? O que a sua religião te deu a você? Ele falou, olha, meu senhor, muito pelo contrário, a minha religião tirou tudo de mim. Tirou tudo de mim.
me tirou o desejo, me tirou o orgulho, me tirou o ego, me tirou o ódio, me tirou o desejo do poder. A religião tirou tudo de mim e me aproximou muito mais de Deus. Então, é preciso ver o que você está buscando, na verdade, com a sua devoção. Né? O que você quer ganhar? As religiões te oferecem sucesso, poder. Vem aqui que é a sessão, né? Vão afastar o mal olhado, a sua vida vai progredir, você vai ter sucesso, você vai comprar sua casa, você vai arrumar um bom emprego, né? Sua vida vai mudar, vai se transformar. Mas do ponto de vista budista, a sua vida vai entrar num puta de um buraco, porque ser empregado já é a morte, já é a escravidão do sistema capitalista. O que é realmente ser libertado para um verdadeiro caminho espiritual, para um verdadeiro caminho de luz? E você vê que o padre Marcelo, ele está usando o mesmo princípio dos Hari. Ele está começando a fazer as pessoas cantarem, ser felizes, alegres, vibrar uma religião de forma diferente. Isso não é errado, é legal. Só que como você vai conduzir a sua massa? Você vai usar a sua massa de que jeito? Porque a massa, ela é manipulada pelo pastor, né? O pastor fala, vamos fazer isso agora, todo mundo vai. Vamos fazer o quê? Todo mundo vai. Vamos abaixar, todo mundo abaixa. Agora joelho, todo mundo levanta, todo mundo levanta. Eles são apenas seguidores, as pessoas seguem, cegamente. Nem pergunta como, nem porquê, vai fazendo. Vai fazendo. O mal de certas linhas de devoção é você fazer as coisas sem saber o que você está fazendo, apenas porque todo mundo está fazendo, porque o pastor mandou, porque é regra, é lei. Então, nesse aspecto, a gente tem que também ser um pouco retrátil. Você pode ser um devoto na sua casa, você pode acender um incenso na sua casa, certo? Você pode vibrar espiritualmente aos mestres da luz, entendeu? Crie a sua conexão, a sua forma de se devotar ao mundo espiritual, de você devotar a luz. Isso não é errado. Mas ao mesmo tempo, porque quando você cria essa devoção, essa atitude, você cria uma vibração, você cria uma energia no ambiente. É legal isso. Mas que isso seja uma parte do seu processo de busca espiritual. Não se esqueça que você tem que mudar a sua alimentação, você tem que mudar suas atitudes, você tem que mudar de emprego, você tem que se libertar do sistema capitalista. Você tem que olhar para a sua sexualidade, como é que ela está, se você está doente sexualmente, se você está perturbado afetivamente. Essas questões você tem que resolver, senão não há ninguém que ilumine, ninguém cresce, ninguém evolui. Se você está amarrado com questões afetivas, emocionais, você está entendendo? Se você está preso à sua família, se você está preso a bens materiais, a propriedades, ao seu emprego, à sua empresa, você é escravo da tua empresa. Você tem que fazer muitas mudanças. Só no fim da tarde ou no domingo ir lá fazer a sua devoção não resolve. Ela ajuda, mas não resolve. Então encare o processo devocional apenas como uma parte importante do processo de busca e de treinamento interior. Tem hora que você precisa, não canta nada, não devota, senta em silêncio. A meditação é um processo silencioso, um processo interior, onde você abre as portas para entrar e perceber a si mesmo. Sem rezar, sem pedir nada. Apenas um encontro de você com você mesmo, onde você passa a reconhecer a si próprio. Ok? Então essa é a mensagem de hoje, essa é aquilo que a gente queria trazer para vocês hoje, ok? Então, namastê a todos, muita paz e até um próximo encontro.